importante, que é um grande problema aqui do nosso país, é a esculhambação que tem de todas as instituições. Não vou dizer que a sua igreja não tem, é tudo. Infelizmente, no nosso país, falta formação, falta caráter, muitas coisas que acontecem, que é erros, falta formação. Não é uma formação profissional. Na realidade, é uma profissão, e da mais bela profissão, que é a defesa do Evangelho. Então, eu acho que basilar aqui dessa instituição é ter exatamente uma instituição séria para fazer uma defesa do Evangelho, mas uma defesa que hoje está necessitando jurídico. Porque o diabo ele é expert, né? Ele é promotor. Deus, o Pai é o juiz, Jesus é advogado, nós temos um representante, né? E o promotor é o diabo. Eu brinco hoje. E o promotor conhece a lei. E aí que o diabo está pegando, são certos detalhes, né? Como não falou bem essa questão de CTF, certificado digital, é por aí, nessa organização contábil, que eles vão querer pegar as igrejas, porque a igreja hoje incomoda. Antes era aqueles 15%, na realidade, hoje já se tem uma noção que são 60 ou 70 milhões de evangélicos. Só que eles não divulgam. Eles dizem que é só 20, 25. Mas eles sabem, no fundo, que já começa a ser um problema político. Já, então, um poder, uma grande parte da população foi assim que Leste conquistou o Império Romano. Quando eles viram 70% do exército romano já era cristão. E foi aí que nem foi Constantino, foi o imperador Teodório, em 380, que instituiu, aí foi problema. Acabou a apostólica romana, já começou o sincretismo ali. Né? Então essa questão, a gente tem toda uma luta já tradicional, secular, contra as organizações já instaladas, no caso aqui, Igreja Católica, Cantoria de Espírito. Então, o que acontece? Vemos certas coisas, como foi essa questão da homofobia, que eles usam uma coisa que até justa, né, defender a minoria, para atacar a igreja, para no fim tornar a Bíblia um livro homofóbico. Não, você vê que pela lei, você vê como a coisa mudou a estratégia, né? Vai exatamente na lei. Quando vê você não aceita casamento de homossexual, não aceita, pronto. Você se aponta para iniciar a prisão. Agora essa questão de liberdade religiosa, né? De um bando de todas as igrejas que tem a questão de libertação, se falar o nome de Pumba, já vai dar a cadeia. Então isso é uma série de coisas. E o artifício vai ser tributário e contábil, dentro da organização das igrejas. Que muitos pastores não têm noção. Mas a igreja tem isenção de IPTU. Mas você tem todo um processo burocrático, né? Um processo jurídico, você entrar requerendo a isenção. E muitas pessoas não têm noção, e isso é muito importante. E não tem uma instituição séria. Não tinha. Não, pois é, daí que foi ela, né, uma brecha, né, que Deus queria tapar. E essa é a finalidade da instituição. Tenho falado com alguns embargadores, pastores, que vão estar nos apoiando, para exatamente fazer essa defesa. E é necessário. Tinha que ter uma defesa técnica, jurídica, né, contábil, pastoral, ministerial, de dar uma orientação. E é uma coisa que é interessante, que eu começo com o capelanato, que é a base, né? Da organização das Forças Armadas, então já é uma influência. É assim que ganhamos o Império Romano, né? Foi pelo exército. E também de um modo geral, que vimos essas discussões, coisas assim, deprimentes, né? Pastor discutindo com o pé vestido, né? E não é por aí. A gente tem que fazer uma defesa pontual das coisas, que a instituição é o início que Deus quer dar de uma mudança, e principalmente alertar a igreja contra essa questão que vai ter agora, que vai ser uma perseguição tributária contábil, é uma forma que estão criando na lei. Então tem que ter alguém que defenda, que oriente, que infelizmente as igrejas que estão na bagunça, tem igrejas pentecostais, é de qualquer jeito, não pode ser. Verdade. Você está inserido numa sociedade, então tem que ter alguém que levante, que oriente. E creio que é a base dessa instituição. Creio que Deus tem para nós algo muito mais profundo. De até eu creio de estar nos programas de televisão. Você começa, né? Como fala, né? Assim, começa pequeno, mas torna-se grande, né? Então todas as coisas de Deus sempre começaram com poucos, né? Foram 12, depois só mais de 1 bilhão. E por aí vai. Então, 10, 11, tem 2 aqui? Tem 12. Inclusive uma representante da
É muito novo. Não é à toa, não. E todos cristãos, né? O senhor também é cristão. Amém. Eu sou cristão. Então ótimo. Evangélico. Evangélico, Então, glória a protestante. Deus. Beleza. Que parece brincadeira, mas é. A esposa do doutor Otávio, missionária Luciana. Paulo, meu amigo evangélico da... Só tá na igreja errada, mas qual é o nome da sua igreja? Já começou o problema. Já que eu falei em revolução, o nome da minha igreja é Igreja Mundial do Poder de Deus. É a igreja que está revolucionando. Eu estou batendo para essa Não, bispo Odemir. Eu creio que todos estão imbuídos, né? Eu creio que é uma missão, acima de tudo. É uma coisa que por enquanto agora está tranquila, mas no futuro, quando começarem as discussões, sabe, quando você começa a incomodar defender a igreja evangélica, aí o diabo vai citar. esse, como diria, essa grande excelência no nosso, entre aspas, mercado espiritual, que já é uma realidade. Então, só queremos parabenizar o senhor presidente, todos os diretores, e que Deus nos dê sabedoria, humildade, para nós sabermos guiar, estar junto nos melhores momentos, também nos piores momentos, porque virão momentos difíceis, mas eu creio que são nos momentos difíceis que nós vamos conseguir essa conquista. Termino as minhas palavras, senhor presidente, dizendo as palavras de um grande filósofo chamado Leonardo Hubble. Ele diz o seguinte: existem 3 homens dentro de nós. Primeiro, o que pensamos que somos. Segundo, o que acham que somos. Terceiro, o que Deus sabe que somos. Que Deus nos abençoe. Presidente, alguma consideração? Apenas uma consideração muito básica, né? Hoje é um marco, todo marco, como já tem sido dito. Minhas palavras são muito poucas. Primeiro, no sentido de que nós temos um longo caminho. Num longo caminho começando com um passo, né? Um passo de cada vez. É conhecida aquela frase, né, que uma grande jornada se começa com o primeiro passo. Uma vez que estamos no início, eu acho que eu prefiro falar menos, porque ao longo do tempo vamos ter mais o que falar. Né? Então é muito cedo, pessoalmente, para tecer os comentários. Mas apenas trazer isso à memória, né, de cada um de nós. Nós temos um longo caminho, muita água para correr debaixo das pontes, e nesses dias que tem estado quase que diariamente, eu posso dizer diariamente, com o senhor presidente, nós temos pensado todo dia em alguma coisa que temos que anotar do que vai ter que ser feito. Nós estamos nessa fase de que todo dia lembra isso, como é que vai ser isso, como é que vai seguir. E para a gente montar um organograma, né? Fazer um planejamento, isso vai demandar. Nós estamos na fase inicial, na fase de preparo, de organizar, de planejar ainda, né? Para quando as coisas começarem a acontecer, as afiliações forem chegando, a gente ter uma estrutura mínima, né? Para poder suportar. Né? Então, eu gostaria só de dizer isso, que a caminhada é muito longa, há muito o que fazer. E a participação efetiva, né, de cada um de nós, ela é indispensável. Indispensável. Alguém de nós que por motivos diversos, e a gente entende que cada um de nós tem as suas responsabilidades, os seus trabalhos, né? Eu penso que a gente
vai ter realmente que, da melhor forma possível, compor isso, né? Atender o sindicato, essa questão das delegacias, isso, olha, isso, às vezes eu fico pensando assim que a ficha não caiu ainda, eu, pessoalmente, o que temos pela frente. Então, muita oração, muito buscar de Deus a bênção dele e muito a trabalhar. Apenas isso que os irmãos, cada um de nós, irmãos em Cristo, Senhor presidente, já sabemos, mas eu quero só reforçar isso. O caminho é muito longo. Depois eu abro a palavra para a mesa. O segundo item são os investimentos e as despesas na instituição e as reuniões. Os investimentos, hoje eles já foi investido no sindicato, contando com materiais, reuniões, almoços, aluguéis de alguns pontos. Hoje o sindicato ele está com a sede junto, porque é a sede do Estatuto do CNPJ, na Rua da Conceição 105. Essa é a sede do Estado no cartão, que depois nós podemos utilizar o símbolo que eu vou mandar por e-mail para toda a diretoria, para que ele possa utilizar ou mandar pela própria gráfica, fazer o cartão usando já o nome do sindicato. Esses telefones que estão na parte do gabinete, que é aqui no RB1, ele pode ser utilizado no cartão, pastores de grandes líderes, enfim, ou qualquer outra pessoa. Nós temos que ter um local digno para receber essas pessoas, para ter que entender que o sindicato do Senhor é oficial, de presidencial, de deputado, até o presidente, governador, prefeito. Mandamos fazer as bandeiras oficiais, que é a bandeira de uma reunião oficial, é a bandeira do Brasil, é a bandeira positiva. Fazendo aqui abrindo parênteses, pegando o protocolo, está chegando um dos membros do Conselho. Compartilhar com os irmãos esse momento. E a chegada ao sindicato foi algo assim de Deus mesmo. Um amigo, um grande amigo, ligou para mim e falou: olha, ele não me convidou, ele não sabia que eu tinha orado e no meio da madrugada o Senhor havia falado: estude tudo de sindicato. Todos somos pastores e sabem que isso é comum, o Senhor falar conosco. E não é sindicato, legislação de sindicato minha praia, não é. Eu passei uma madrugada inteira estudando formulação, articulação, legislação de sindicatos. E logo pela manhã me surpreenderam 9h30, 10 horas, esse amigo me ligou e falou: estou do lado de um outro amigo aqui e você vai fazer parte do sindicato. Eu falei: tá legal, vou carregar a cadeira. Não, você vai estar lá junto com ele. Eu fui meio reticente por conta da responsabilidade e tá bom, vamos para a reunião do sindicato. Mas eu tinha me esquecido. Mas o Senhor não tinha esquecido. Eu estava no centro de Niterói, andando do meu escritório para o estacionamento, e encontrei um outro grande amigo. E ele falou assim: vamos para a reunião do sindicato. Eu fui apertar a mão dele, fui cumprimentar a ele. Ele não sabia de nada. Falei assim: pastor Jonathan, vamos para a reunião do sindicato. Falei: mas vamos para a reunião do sindicato. Falei: tá bom, vamos para a reunião. Conversar com o presidente do sindicato. E chegando lá foi uma questão muito particular de Deus, onde o Senhor nos falou: este é o homem. E nós sentamos e conversamos por 10, 15 minutos. Para mim foi surpresa a forma que aquele homem colocou as coisas para que nós falássemos. E nós falamos e conversamos. E dali já veio fechar uma ideia que nós temos há algum tempo, principalmente o meu amigo, meu vice-presidente na defesa do consumidor, o Dr. Otávio, de levar legalidade para as igrejas e prestar atenção no que é a vida de um pastor quando ele envelhece, na sua vida fiscal, na sua relação contábil, que, como eu falei com o ilustre presidente, 70% é ser muito bom. Eu me arrisco a dizer
conhecedor de fatos que 95% hoje das igrejas desse presidente e demais companheiros estão numa situação crítica. Temos aqui ao lado meu amigo pastor Roberto, pastor da igreja Nova Vida do Mutuá, Itaúna, perdão, que teve que apresentar DCTF. E essa questão, ele nos veio trazer, nós fomos a um contador, eu fui a outro, eu fiquei quieto, mas a contabilidade estava sendo feita fora das normas do Conselho Nacional de Contabilidade. A NBR utilizada estava totalmente fora para a filantrópica, para a igreja. Então não existe. Hoje, alguma instituição, como graças a Deus, Deus levantou, eu dei esse apanhado do início até passando os 3 minutos, porque foi Deus que levantou, porque eu já passei por várias outras, que não tem hoje, graças a Deus, um corpo jurídico, como eu estou olhando, conheço a todos de perto, principalmente ao meu amigo, que nós já resolvemos algumas coisas a nível de CND, para igrejas, para instituições, o meu amigo brilhante, Dr. Otávio, que é quem hoje defende uma das maiores instituições ainda remanescente do Billy Graham, que é o SASC, e defendeu o reencontro, porque estavam todas feitas erradas. E o que não acontece com aquelas igrejas menores, que hoje é a grande massa, que está tudo errado, que o pastor sequer sabe que há necessidade de termos um estatuto. Parabenizo, principalmente ao presidente, porque eu quase desisto. Depois que nós acertamos sindicato, muita coisa aconteceu, a ponto, os meus amigos mais próximos, de verem que não havia condição de nós prosseguirmos. E eu deixo aqui, em nome dos demais diretores, um empenho que eu reconheço do presidente, da equipe dele, que às vezes eu ia ao local de trabalho dele, só ouvia para lá e para cá desesperado, e hoje, graças a Deus, eu me surpreendo, me emociono, porque é um sonho a gente poder ver a Igreja do Senhor Jesus Cristo representada pelos capelães, teólogos, pastores, presbíteros, terem alguém que possa pensar na legalidade para dar a esses homens. Porque quando no Congresso Nacional estive a convite para falar de tributação indevida para as igrejas, eram quase 300 deputados. E eu conversei com alguns deles. O meu site está lá. E essas pessoas não sabiam que a igreja precisa de ter um estatuto, de ter um contador e que tem obrigações a cumprir. E esse sonho que nasceu no coração de Deus, concordo com as palavras do meu amigo, sinto honrado de falar isso, o pastor Jonathan, que as igrejas hoje, os pastores têm a condição de não ser mais um desconhecido, um Zé Ninguém, que na prestação do seu imposto de renda precisa dar um jeito e explicar o que está fazendo. Parabenizo a todos os demais que compraram essa ideia e que nós possamos, sobre a batuta do Senhor Jesus Cristo, caminharmos e levarmos legalidade para esses representantes do reino de Deus hoje aqui na terra. Muito obrigado. Só parabenizar o presidente, realmente um esforço, e também dizer que era um sonho, realmente, de uma instituição séria, homens sérios, e nós sabemos disso, principalmente no mundo evangélico, que está uma coisa, vamos botar aí até se estava um verdadeiro pecado capital. E a preocupação, como foi dito, de fazer cursos. Eu creio que esse sindicato, com todos os membros que estão, vai ser uma luta nossa, ajudar os pastores, alguns conhecem, muitos não têm ata, que foi consagrado, não tem um curso teológico, tem nada. Isso era uma das maiores preocupações. Tive a oportunidade de ajudar uns que foram consagrados, mas em algumas igrejas tem o famoso dito, consagrão, mas não dão ata. Então o cara sai com uma mão na frente e outra atrás, e às vezes recebe um certificado feito à mão.
tive a oportunidade de ajudar alguns fazendo a ata para que eles pudessem ter um bom reconhecimento junto à sua igreja, no qual ele teria que fazer uma ata extraordinária com toda a membresia. E é uma das lutas que eu vi que esse sindicato vai investir, vai lutar, né? Segundo, o entendimento nosso de tentar vermos a possibilidade de ajudar realmente os pastores, no caso, junto ao INSS, que muitos não recolhem nada. Alguns pastores são presidentes, mas não têm conhecimento de nada, nem de recolher como autônomo, né? Aí chega lá na frente, o cidadão vem envelhecer, morrer, e em muitos dos casos vem sempre um oportunista e toma a igreja e a família fica dispensada. Então, eu creio que com esse corpo que o sindicato tem, nós vamos fazer a diferença no meio evangélico. Amém. E parabenizar todos, né, por esta luta. Boa tarde, senhores. Assim como todos aqui, né, sempre lisonjeado de fazer parte do sindicato. Fiz aqui algumas etapas. Primeiro, da aprovação de Deus, né? Vem colocando aqui um sonho que nasceu no coração de Deus e Deus revelou isso ao mundo. E é a segunda etapa, que é a atitude de quem recebeu essa visão de Deus. Assim como o pastor falou, como nosso amigo, como eu também, como contador, já ajudei muitos pastores que estavam em situações difíceis, fiscalmente falando, e tirando 4, 5 igrejas que tomaram a postura, né, da denominação de filantropia para a parte fiscal como empresa, tem um momento que o governo quis impor isso, e o sindicato vem com toda essa força justamente para ajudar, não somente pastores, mas como outras, né, capelães, ministros, evangélicos. Então, nessa situação, quem recebeu a visão, ter atitude, porque não vale você ter um sonho e não ter uma atitude, né? E louvo a Deus por esse presidente que, quando Deus deu-lhe a visão, no momento certo, abraçou essa causa e nós estamos aqui participando disso. Preocupado não só de ter a visão, mas fazer se tornar realidade a constituição legal dela. Todo o trabalho aí, correndo para cá, para lá, né, para que isso fosse realizado dentro de todas as, né, exigências legais da lei, para que nós possamos colocar hoje a cara e pode bater que a gente tem suporte, como a gente falou. A gente tem toda essa preocupação para estarmos alicerçados, não só pela aprovação de Deus, mas diante ao homem, né, que quando vê um troço crescer muito rápido, eles começam a se preocupar. Então já até houve proposta desse. Então, essa estruturação legal da Constituição. A outra estruturação administrativa, né? Essa reunião, uma vez por mês aqui, mas acho que nós temos que estar mais próximos, principalmente a diretoria. Saber quem eu sou, saber quem eu sou, qual é a sua cadeira, qual é a minha, o que ele pode fazer, onde nós podemos somar e sabemos delinear quais os nossos limites dentro dessa atribuição. Até mesmo para não sobrecarregar somente o presidente. Então, cada um tomar a posição daquilo que foi atribuído, né? Essa estruturação administrativa é para que nós saiamos daqui do projeto, do papel e passarmos a ter desenvolvimento operacional. A sede hoje temos, mas não tem uma estrutura para começar a se associar, a ter reuniões. Então isso tudo nós temos que agilizar, né, presidente, para que nós, juntos, unidos, possamos ver realmente isso sendo desenvolvido. Constituído já está. Mas começarmos a colocar em prática todo esse projeto, propósito de trabalho que aqui Deus nos colocou no nosso coração.